um glória. Fala com o seu irmão do lado assim, seja forte. Aleluia. Esse é o tema da nossa ministração dessa noite. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 20, a partir do primeiro versículo está assim: quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Amém. Eu dava um glória bem alto. Glória a Deus! Porque o Senhor não vai... Ele está com vocês. Glória a Deus! Quando vocês estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Senhor, essa é a sua palavra, nessa noite fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a sua voz, Espírito Santo, nos encorajando, ó Pai, para continuar avançando e vivendo as vitórias que o Senhor tem para nós, as promessas que o Senhor já liberou sobre nós. Nós queremos viver uma por uma, Senhor, mas nos dê coragem no dia da tribulação, no dia mau, no dia que os inimigos se levantarem contra nós, que nós possamos, ó Pai, não temer, mas avançar na força daquele que é todo-poderoso. Meus irmãos, esse é o livro que nós conhecemos como o livro da repetição. Moisés está repetindo a lei, ele está repetindo tantos outros ensinamentos que foi feito lá atrás e agora, perto da sua morte, chegando nos últimos dias de sua vida, ele está preparando uma nova geração. Moisés está preparando uma geração para que eles não venham temer, para que eles não venham paralisar, que eles não venham, porque estava vindo um novo ciclo, um novo tempo sobre a nação de Israel. Moisés então passou por vários ciclos em sua vida. É por isso que a preocupação dele era preparar um povo para esse novo tempo. E a cada ciclo que nós passamos, meus irmãos, novos desafios. Cada ciclo ele traz um desafio diferente, uma prova diferente, uma situação diferente. Tem ciclo, parece que não tem fim, mas tem fim. Toda a nossa vida é marcada por ciclos, por chegada, por saída, por nascimento, por morte. Sim ou não, meus irmãos? A nossa vida é assim. Entra ano e sai ano, nós entramos em um ciclo e terminamos outro ciclo. Tem ano que a gente passa por 5, 6 ciclos. A nossa vida é assim. Então nós precisamos entender que esses ciclos da nossa vida não pode nos paralisar e nem colocar temor aos nossos corações. Moisés está enfrentando e colocando isso no coração dos irmãos, daquele povo. E nessa noite Deus está falando comigo e com você: seja forte. Nós precisamos nos preparar para o novo ciclo, para o novo tempo. Nós precisamos nos preparar, meus irmãos, para o novo do Senhor. Quem quer viver o novo do Senhor? Nós precisamos nos preparar para esse novo. Nós precisamos largar, porque quando chega o maior problema nosso é abrir mão do ciclo, quando o ciclo é bom. O ano é da vitória, sim ou não, meus irmãos? E quando nós estamos vivendo a vitória, nós não queremos abrir mão dessa vitória, nós queremos viver esse ciclo para sempre. Mas Deus está falando: eu vou fechar esse ciclo, mas eu vou te colocar em outro ciclo. Que ciclo, pastor? O ciclo das portas abertas. O texto começa dizendo assim: quando? Fala comigo, quando? Quando quer dizer que vai acontecer. É um tempo que virá. Um tempo, meus irmãos, que nós não sabemos o que está nos esperando. Quando? Lembra de alguns que falavam: quando eu tiver 18 anos,
Chegou aos 18, nós já estamos com quase 50. Passou rápido demais. Quando eu me tornar pai, quando eu me tornar mãe, quando eu casar, é algo que nós planejamos, algo que está no futuro, algo que vai acontecer, e nós não sabemos o que vai acontecer. Quando nós chegarmos em 2023, mesmo assim nós não sabemos o que vai acontecer. Nós só temos uma palavra liberada sobre nós como igreja, que será o ano das portas abertas. Nada pode roubar isso de mim e de você, meus irmãos. É uma palavra decretada, foi liberada sobre nós. Será o ano das portas abertas. Ninguém pode fechar a porta que o Senhor abre para nós. Aleluia! Olhando para o novo, meus irmãos, vemos novos desafios. Quando nós olhamos para o novo, nós enxergamos as novas portas. Quando nós olhamos para o novo, meus irmãos, nós vemos também os novos inimigos. E não são poucos. Nós não sabemos o que está esperando eu e você no novo. Mas Moisés está escrevendo e dizendo: não fique desesperado com o novo, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com vocês. Não fique desesperado, não desfaleça, não fique com medo, seja forte, não temas. Algumas pessoas não conseguem se envolver na caminhada cristã com medo do novo. O que os meus parentes vão falar, o que a sociedade vai falar, o que os meus vizinhos vão falar. Não importa o que eles falam, entenda, não tenha medo, siga adiante, porque o Senhor é contigo. Nós precisamos entender. A dificuldade de viver o novo é porque nós não sabemos o que está nos esperando. Mas dentro desse mar de possibilidades e impossibilidades, o inimigo, meus irmãos, nos ataca ferozmente com medo. E o medo nos paralisa. O medo, meus irmãos, para a igreja, o medo para os nossos sonhos, o medo nos paralisa de tal forma, meus irmãos, a maioria das crianças que ainda fazem xixi na cama é porque tem medo do escuro, sabia? Elas têm medo de levantar, então melhor fazer aqui mesmo. Sim ou não? Eu vou fazer aqui porque eu não preciso ir no banheiro. Amanhã é só pôr o colchão no sol. Quem já fez isso? Vocês nunca fizeram isso? Gente. O medo, meus irmãos, nos paralisa. E o instrumento que Satanás coloca diante de nós, ou tenta nos atacar com essa ferramenta, é o medo. O pavor e a insegurança, meus irmãos, nos paralisa. Independente do número do nosso exército, se a gente temer, nós ficamos paralisados. Há uma insegurança em nosso coração. Há uma insegurança quando o medo vem. E o medo, meus irmãos, todos nós possuímos um pouco. É por isso que a Bíblia, ela sempre está constantemente, Deus está falando: não temas. Não temas, porque o medo vem, meus irmãos, e ele tenta nos paralisar. Você pode tirar aí do fundo do seu coração algum sonho que você não realizou por causa do medo, algum projeto que você falou: o que será que eles vão falar de mim? O medo de ser rejeitado. Quantos projetos morreram por causa do medo? Quantos chamados, eu tenho medo do que se eu não pregar certo. Não tem pregação certa, tem pregação direcionada pelo Espírito. Aquilo que o Senhor tem para falar para a igreja, meus irmãos, Ele vai usar pessoas. Quem crê nisso? Então o medo tem paralisado pessoas e continua paralisando, e ele vai paralisar se a gente der mais ouvido à voz do medo do que à voz de Deus. A voz do medo ecoa nos nossos corações. A voz do medo, meus irmãos, ela brada todas as manhãs. A voz do medo precisa ser calada pela voz do Espírito. Não olhe para o redor, meus irmãos. Não olhe. Olhe para Deus. Nós olhamos para o texto
que Moisés está falando, quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem, o problema é que nós estamos olhando para aquilo que é difícil. Nós queremos sempre olhar para o lado ruim da história, sempre para o lado negativo. Ai, eles são numerosos. Ai, meu Deus. Moisés está dizendo, quando virem cavalos, carros de guerra, um povo maior em número do que vocês, e ele diz, não tenha medo deles. Fala com o seu irmão do lado, não tenha medo. Seja forte. Moisés está ativando a fé desse povo, meus irmãos. E nessa noite o Senhor quer ativar uma fé no meu coração e no seu coração. Não fique com medo de 2023, não fique com medo do novo. Se prepare, levanta, tira a tenda, pega suas coisas, porque nós vamos acessar o novo do Senhor. Vamos entrar por portas que jamais foram acessadas. A promessa de Deus é chegar na minha casa, na sua casa, em nossa vida. Vamos acessar sem medo. Pare de ficar paralisado com medo. Avance. Glória a Deus. É tempo da gente avançar. Moisés está ativando a fé num povo que estava, e agora Moisés já estava velhinho, meus irmãos. Que agora quem vai nos conduzir, quem vai nos guiar, e agora eles ainda estavam no deserto. Ainda não tinham fechado o ciclo do deserto, e eles estavam com medo do novo que estavam por vir. Qual era o novo? A terra prometida. E o novo para nós em 2023 são as portas abertas, e de repente Deus está preparando a terra que você tanto sonhou, que Ele tanto prometeu para você, e nós vamos acessar esse lugar. Nós vamos acessar. Para de ficar, ai meu Deus, e agora? Foi Deus quem falou, querido? Sacode a poeira e vai para cima. Amém. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, meus irmãos, Ele está contigo. Se Deus está falando, não retroceda, não vá para outro caminho, não pegue atalho, simplesmente permaneça firme. Vão vir as vozes do medo, não dê ouvido a ela. Não vai chegar? Vai chegar no tempo certo, porque há tempo para todas as coisas. Precisamos entender isso. O medo faz isso, o pavor, a insegurança. Eu vou dar uma ajudinha a Deus. Lembra de Abraão? O medo de não se tornar pai de multidões. A promessa de Deus era, vou te fazer pai de multidões. E ele com medo, apavorado, inseguro. Ele cai na ideia que a sua esposa da Abraão, vamos dar uma ajuda. Isso aí, você sabe. Uma ajuda a Deus. Deita-se com Agar, faça um filho nela. E o pavor de não se tornar pai de multidões, da promessa de Deus não se cumprir, ele deita e ele faz o seu primeiro filho, que é Ismael. Entenda algo, meus irmãos. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Não importa o tempo, não importa a idade, vai acontecer. Porque foi Ele quem prometeu. A voz do medo entrou no coração da esposa de Abraão e entrou no coração dele, e eles ficaram apavorados. E agora? Meus irmãos, Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que Ele seria pai de multidões, Ele seria pai de multidões. E Sara seria mãe, não precisava de ajuda. Sabe qual é o nosso problema? Nós não estamos vendo o milagre acontecer hoje. Nós não estamos vendo o milagre acontecer agora. A voz do medo entra no nosso coração. Nós queremos dar ajuda a Deus. E Deus só está falando, só mais um pouquinho, vai chegar. Aguente mais um pouco, vai chegar. Suporte um pouco mais, vai chegar. Vocês vão acessar lugares que ninguém acessou, vai chegar. A promessa foi, eu vou fazer vocês pais de multidões. Haverá um avivamento nessa igreja, haverá um avivamento em Melo Viana, haverá um avivamento em nossa nação. Nós vamos acessar essas portas, meus irmãos. Não deixe o pavor e a insegurança tomar conta, a voz do medo tomar conta. Não olhe ao que está ao redor.
a quantidade. Ai, pastor, mas é muito o número deles. O Senhor está com vocês. Essa foi a palavra. Glória a Deus. Eu não sei o que fazer, pastor, estou cercado. É o medo, é o desemprego, é não sei o que, é isso, é aqui, meus irmãos. Os inimigos têm se levantado contra a igreja, mas não se apavore, o Senhor é o dono da igreja. Glória a Deus. Se Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida para quem? Para Ele. E Ele está conosco. A palavra é: eu sou com vocês. Não olhe ao redor. Quando nós olhamos para o redor, meus irmãos, nós temos medo. Quem já passou por uma pinguela? Essa é coisa bem de mineiro, senhor, não, pinguela. É uma pontezinha toda bamba, você vai passando. Se você olhar para o lado, você fala: vou cair. Mas se você olhar para frente, você tem um alvo, você fala: eu vou chegar até lá, na força do Senhor, mas eu chego até lá. A pinguela pode até balançar, meus irmãos, nós podemos até dar uma titubeada, mas nós chegamos lá. Glória a Deus. Pare de olhar aos redores, meus irmãos. Para nós como igreja, o redor é o pior lugar para a gente olhar. É um caos. São pessoas que não têm princípios. O tempo é o tempo das profecias se cumprindo. A profecia de Daniel falando sobre a ciência. É o tempo a qual Jesus também falou que aconteceria tantas coisas, epidemias, tantas coisas, meus irmãos. E é isso, está se cumprindo. Se a gente ficar olhando ao redor, nós vamos ter medo de acessar as portas que Deus está abrindo. Mas Deus está falando comigo e com você. Não importa o tamanho da circunstância, não importa o tamanho do problema, não importa quão inimigos são, quão grande é o exército inimigo, eu sou com vocês. Glória a Deus. E aconteceu algo tão maravilhoso que marcou a vida de Moisés. E marcou a minha também. E eu creio que marcou a sua. A retirada do povo do Egito. Quando Deus tira o povo do Egito de uma maneira gloriosa, magnífica, um milagre. Aquilo marcou no coração de Moisés, que no final do versículo 1 ele diz: não temam, porque o Senhor, o Deus que tirou vocês da terra do Egito, está com vocês. Nós também éramos escravos e vivíamos no Egito do pecado. Vivíamos escravizados no pecado. E Deus nos tirou de lá. E você acha que essa tentação, que esse problema aqui... Não, Deus é maior do que isso, meus irmãos. Deus é maior do que qualquer circunstância contrária. Foi Deus que nos tirou do Egito. Foi Ele que nos trouxe para esse lugar. E Ele não vai nos abandonar. Quantos desertos já passamos? E o Senhor sempre prove. O Senhor sempre proveu algo. O Senhor sempre esteve conosco. Não morremos no deserto. Pastor, mas eu estou no deserto ainda. Calma, vai vir outros, meus irmãos. Mas o deserto não é para a morte, é para nos amoldar, para nos fazer mais próximos de Jesus, ter um caráter aprovado por Deus. Glória a Deus. Precisamos entender isso. Ai, pastor, mas e agora? O que será da minha vida? Tire a voz do medo e entenda, vai para a Bíblia, porque há mais de 800 promessas para mim e para você. E nós vamos viver uma por uma em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando Deus nos tirou da escravidão do pecado, meus irmãos, foi Ele que nos sustentou. E sustenta até hoje em meio das tempestades e desertos. Deus tem nos sustentado, meus irmãos. Nos piores dias de nossa vida, o Senhor estava lá. É só você lembrar um pior dia, uma cena que você fala: agora não tem jeito, e a gente grita: meu Deus! E Ele estava lá. A maioria de nós aqui não era nem para estarmos sentados aqui nessa noite glorificando a Deus, meus irmãos. E o Senhor sempre esteve comigo e com você. Enquanto os inimigos se levantaram tentando paralisar a promessa que havia do Senhor sobre nós, o inimigo tentava levantar para paralisar o sonho que o Senhor tem sobre nós, os nossos sonhos, a nossa família, tudo que o inimigo tentou, e o Senhor fala: nesse você não toca, eu tenho promessa, eu sou com ele, eu sou com ela, eles vão continuar vivos sim, eles vão continuar vivendo a palavra, eles vão continuar de pé, sabe por quê? Porque é meu e eu não abro mão. Nós precisamos lembrar disso.
Porque a nossa mente, ela quer lembrar somente dos dias ruins. Quando nós precisamos dar um passo de fé, a mente dá ouvido ao medo e aí ela vai falar: lembra quando você tentou isso e deu errado? Lembra quando você tentou empreender e fechou, faliu? Lembra quando você casou e divorciou? Lembra quando você namorou e aí deu errado? Lembra quando... Não! Abra mão dessas coisas negativas da sua vida. Lamentações 3:21. Jeremias escreve: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Glória a Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando nós olhamos as nossas fraquezas, as nossas derrotas, não há esperança lá. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, há uma esperança em nós, arde em nossa alma, porque Ele venceu a morte, Ele venceu as trevas, Ele venceu os inimigos, e nós, começa a arder em nós uma esperança. Se Ele venceu, eu também vou vencer. Por quê, pastor? Porque Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele é com a igreja, e a igreja é triunfante. Aleluia! O nosso problema é olhar para as nossas... eu errei aqui. Meus irmãos, erramos e agora nós não erramos mais. Tropeçamos e agora nós não tropeçamos mais. Por quê? Porque agora nós andamos na luz. O problema é que nós andávamos nas trevas, meus irmãos, e quem anda nas trevas não consegue enxergar o abismo, não consegue enxergar a pedra. Por isso que nós caímos, por isso nós tropeçamos. Mas quando a luz de Deus está sobre nós, nós entendemos, então nós começamos a andar e conseguimos enxergar tudo. E aí nós damos um passo de fé, um passo de cada vez, e não tropeçamos mais, não caímos mais. Nós andamos de cabeça erguida e lembrando somente daquilo que nos dá esperança. Glória a Deus. Precisamos prosseguir para o alvo, sem olhar o tamanho do exército, porque o tamanho do exército causa medo. O Senhor, meus irmãos, nos faz triunfar todos os dias. É o Senhor quem aquece o nosso coração. É o Senhor que nos enche de coragem. Quem já fez algo falou assim: era impossível na força do meu braço poder fazer isso. Eu só fiz porque eu tive uma palavra sobre mim, e essa palavra se cumpriu porque eu dei um passo de fé. Quem nunca experimentou isso, ainda não experimentou o que é não temas. Porque quando, meus irmãos, Deus, ele chama a gente para uns projetos e Ele não fala como vai acontecer. Ele chama Abraão: sai de sua terra, do seu parentela. Não fala para onde vai. Eu vou te levar para uma terra. E a terra lá é boa, e ele não sabe nem para, não deu nem uma bússola para ele. Ele chama Paulo. E ele não fala com Paulo que ele seria preso. Meus irmãos, os projetos de Deus, Ele não vai mostrar o que vai acontecer lá na frente, Ele somente chama. Ele chama Pedro. No seu pior dia da sua vida, Jesus estava lá e Ele faz aquela maior pesca também da sua vida. E Jesus fala: agora larga tudo e vem comigo. Não fala o que vai acontecer. Ele não fala: Pedro, você vai me negar, lá no começo da história. Mas você vai ser um bom pastor e depois você vai morrer crucificado. Não fala. Ele somente chama para que eu e você entendamos que nós não precisamos ficar olhando mais para o passado, mas nós precisamos olhar para aquilo que é uma promessa. Se o Senhor me chamou, Ele vai me sustentar todos os dias. O Senhor vai encher o meu coração de coragem. Ele encheu o coração dos apóstolos de coragem. Ele encheu o coração dos profetas de coragem. Ele vai encher o seu coração de coragem. Ele enche o nosso coração de coragem. Meus irmãos, você acha, se não fosse Deus que enchesse o coração de Natan de coragem, você acha que ele ia chegar diante de Davi e falar aquela parábola tão linda? Olha, esse é você que pegou a mulher do próximo. Imagina, se ele não tivesse direcionado por Deus, ele não chegava lá. Ele não tinha coragem. Ou você tinha que chegar diante do rei, falar: você
seu adúltero. Não tinha. Você acha que se João Batista não tivesse uma coragem de Deus, ele iria falar que aquele homem e aquela mulher que viviam adultério estava errado a ponto de perder a cabeça? É somente quem tem a coragem de Deus. E quando Deus nos dá coragem, nós entramos sem saber do que está por vir. Nós só queremos fazer a vontade de Deus. É por isso que ele diz: seja forte, tenha coragem. Porque se a gente não tiver coragem, meus irmãos, nós vamos paralisar. E o plano do Senhor, ele tem início, meio e fim. Por isso que a palavra é bem clara que ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e ele é o fim de todas as coisas. É por isso que nós precisamos aplicar isso em nossa vida. Se Deus me chamou, eu preciso somente ter coragem. E essa coragem também vem dele, para que eu não venha parar. Não é tempo de retroceder. Fala com o seu irmão do lado: não é tempo de retroceder, mas é tempo de avançar. É tempo de avançar com coragem. Seja forte, não retroceda, não dê ouvido ao medo. Vamos avançar como igreja. Para de contabilizar as derrotas, porque nós certamente já vencemos muito mais do que perdemos. A mania de contabilizar derrotas, a gente fala: ah, mas é aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Contabiliza quantas vezes você venceu em Cristo Jesus. É bem maior, é bem melhor do que contabilizar a derrota. Amém, gente? Amém. Não importa o tamanho do exército rival, Deus é conosco. É tão interessante que ele diz: quando vocês se prepararem para a batalha, há um tempo de preparação. Fala com o seu irmão do lado: há um tempo de preparação. A nossa geração não gosta de preparação. A nossa geração acha que é tudo no estralar de dedos. Há uma preparação. Há um tempo da gente sentar e aprender. Há um tempo da gente passar por um estágio. E há um tempo da gente ser coroado. Pegou? Então nós precisamos entender que há uma preparação, meus irmãos. O problema é que a nossa geração acha que o valor está no vaso, mas o valor não está no vaso, o valor está dentro do vaso. O vaso é de barro. O problema das pessoas é achar o valor está no vaso. Olha lá. Não. Cuidado. Porque o valor está dentro do vaso. Somos vasos de barro. Fala com seu irmão: nós somos vasos de barro. Ajudou, hein, varão? Foi de Deus. Quem luta as nossas guerras, meus irmãos, é o Senhor. É Ele quem luta as nossas guerras. Nós temos até uma canção que nós lutamos a nossa guerra, mas nós lutamos como? Com jejum e oração. Porque quem peleja por nós, a palavra é bem clara, é Ele quem luta por nós. É Ele quem está conosco. Quando nós lemos o versículo primeiro todo, ele diz no final: seu Deus que tirou do Egito, da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem preparados, é o tempo da preparação. Não dá para entrar para uma batalha sem estar preparado, meus irmãos. Não dá para entrar para uma guerra sem estar preparado, senão nós vamos perder mesmo. Pergunta o lutador se ele não se prepara anos e anos para uma luta que vai durar talvez 40 segundos, porque ele é tão bom que ele consegue derrotar o seu inimigo com 40 segundos. O Bolt tem uma frase do Bolt que ele treinou 4 anos para fazer uma corrida de 100 metros que durou 10 segundos. E eu e você, nós queremos deixar de preparar para exercer um ministério que talvez vai durar 30, 40, 50 anos. Tem que descer para a olaria, na mão do oleiro, para ser preparado, quebrado, moldado. E dói, meus irmãos. A preparação dói. Você já viu fazer um pão de queijo como que aperta, esmaga, puxa, estica, aperta, esmaga? É Deus conosco, nos preparando. Deus faz isso comigo e com você, meus irmãos.
É por isso que o tempo da preparação é doloroso. E aí vem a voz do medo: não vai chegar, não vai acontecer. E Deus é homem para que minta? Não é. Se Ele prometeu, vai acontecer. Suporta um pouco mais, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. É o tempo da preparação. Ele é soberano, meus irmãos, e Ele peleja por nós. Nós não entramos numa guerra, meus irmãos, para perder. Nós não entramos, meus irmãos, hoje eu vou só cortar aqui, o Marrocos jogando hoje pela primeira vez. Merecia ser campeão. O time talvez financeiramente mais quebrado, mas pensa, se prepararam tanto, representando a África, deram um show. E alguns não se preparam, andam pelo nome, pelo status, e ainda querem receber a coroa de glória. Deus não vive de aparência, Deus não olha a aparência, Deus olha o tempo da preparação, o que está dentro de mim, o que está dentro de você. Deus olha o que está, a essência que está em nós. Não adianta falar bem, não adianta jogar bem, não adianta, não. O que adianta é ter um coração segundo o coração de Deus, um coração quebrantado, contrito, um coração maleável, um coração que Deus pode mexer. Deus é soberano e Ele peleja por nós, porque um propósito maior. Qual é o propósito? Nos salvar. Ou você acha que Deus nos coloca na peleja e fala assim: agora vocês sozinhos vão lutar aí, vão, o problema é seu. Não! É tão lindo que o texto vai dizendo que quando vocês estão preparados, vão ouvir o sacerdote dizendo ao seu povo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão preparados, preparando para lutar contra os seus inimigos, que o coração de vocês não desfaleça. Os inimigos são grandes, são muitos, mas não entristeça não, querido. Fala assim: ó céus, ó vida. Fala assim: eu estou dentro, eu faço parte dos 300. Cadê? Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados. Já viu crente quando vem problema na casa dele, começa: ai meu Deus, e agora? Ai! Não apavora não, porque o pânico tira o foco de todas as coisas. O pânico, meus irmãos, não deixa a gente raciocinar. Se a gente entrar, talvez assim, Deus tem nos guardado, graças a Deus, mas se você está dirigindo e vai entrar uma carreta na sua frente e de repente não entre em pânico, senão você vai dar um colapso na mente, você vai entrar debaixo dela, você não vai ter reação. Então mantenha a calma, não se apavore, porque a nossa mente precisa trabalhar de maneira clara, sim ou não? Então não tenha. Aí ele diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem acompanha e vai lutar por vocês. Quem luta é o Senhor. Ou você acha que Deus vai nos colocar numa guerra e vai falar: agora é com vocês, eu lavei minhas mãos? Não, é Ele quem peleja por nós. Sabe essa dificuldade que você está passando, esse tempo ruim que está passando, esse temporal que está passando ou já passou? Foi Ele quem pelejou, é Ele quem peleja, é Ele quem vai pelejar. Está difícil, pastor? O Senhor continua pelejando. Eu quero te contar algo aqui, talvez você não sabe. Ele nunca perdeu uma batalha. Romanos 8,31 diz que diremos então, à vista dessas coisas: se Deus é por nós, ninguém. Você pode aplaudir a Jesus? Não tem como. Podem se levantar, podem falar mal, podem fazer o que quiser, porque quem peleja pela igreja, quem peleja por você, é o Senhor dos Exércitos. E se Ele é por nós, ninguém pode fazer nada, meus irmãos. Se Deus é pela nossa casa, quem será contra a nossa casa? Se Deus é para o nosso casamento, quem será contra o nosso casamento? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque Ele é o Todo-Poderoso, Soberano.
E Ele, em toda a sua bondade, nos guarda. O Senhor nos guarda, meus irmãos. Nós vencemos uma pandemia porque o Senhor nos guardou. Nós somos bons para isso? Não. É porque a promessa dele ainda não se cumpriu na minha vida, na sua vida, na sua vida. Que isso, pastor? Mas eu estou vivendo a promessa, ainda tem mais para Deus, Ele continuar derramando. Pastor Márcio Valadão diz algo, que nós somos imortais, até que todas as promessas do Senhor se cumprem em nossa vida. Você pega essa palavra ou não pega? Nós somos imortais, até que todas as promessas se cumpram. E a última delas será aquela que nós veremos Ele face a face. Aleluia! É o Senhor que nos guarda. Salmos 91, versículo 3, não precisa abrir. Pois Ele livrará você do laço do passarinho. Faz até armadilha para nós. O diabo, o inimigo faz armadilha. Você sabe qual é a armadilha que ele tem tentado, mas olha só. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos guarda. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Quer estar protegido, anda na verdade. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. O Senhor continua nos guardando. Aleluia! Nós não precisamos. Está caindo flecha, está caindo pedra, está se atacando, o inimigo está levantando. Você tem que lembrar assim: o Senhor me guarda, o Senhor me guarda, o Senhor me guarda. Eles estão falando mal, o Senhor me guarda. O inimigo está se levantando contrário, o Senhor me guarda. As circunstâncias estão contrárias, o Senhor me guarda. O vento está balançando o barco, o Senhor me guarda. O deserto chegou, o Senhor me guarda. Chegou a escassez, o Senhor me guarda. Mas o tempo que Deus abrir as portas da promessa, Ele continuará te guardando, porque a palavra dele é fiel e ela vai se cumprir em nossas vidas. Ele continua nos guardando. Ele não para, meus irmãos. O guarda de Israel não dorme. Nós não precisamos nos espantar, porque quem conhece o Senhor, quem conhece o Senhor, sabe que jamais será abandonado. Pode até o pai e a mãe abandonar, os amigos abandonar. Quem já foi abandonado por amigos sabe, meus irmãos. Mas o Senhor jamais nos abandona. Ele jamais, sabe o que é jamais? Ele jamais. E nele nós viveremos vitórias incontáveis. Fica de pé no seu lugar essa noite. Aleluia. O Senhor nos guarda. Fala com o seu irmão do lado: o Senhor nos guarda. Meus irmãos, Ele tem nos guardado em tudo. Há tempo nas nossas vidas que parece que é o fim, mas é o Senhor nos guardando. Tem tempo que a gente acha assim: agora acabou. E o Senhor está falando: eu vou te deixar de molho aqui um pouquinho, porque eu sou fiel a você, eu cuido de você, eu amo você. Então fica agora quietinho. Tem hora que Deus muda a nossa geografia. Nós estávamos aqui, daqui a pouco Deus nos leva para outro lugar, muda as nossas amizades, muda tudo, mas é o Senhor nos guardando. Tem hora, meus irmãos, que a gente quer ir, o carro quebra, faz isso, faz aquilo, é o Senhor nos guardando. Tem hora que nós perdemos o ônibus para ir para o trabalho, é o Senhor nos guardando. Quem está entendendo? É assim. Ai, meu celular despertou. O Senhor está te guardando. Nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos naturais a guerra que acontece no mundo espiritual, no mundo celestial. Meus irmãos, é uma guerra infinita e ela não para. E o Senhor continua nos guardando. Amém? Salmo 108, 13. Em Deus faremos proezas,
porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Ele não está falando, meus irmãos, que vai ser na força do nosso braço, não. Ele não está falando na sua técnica de jiu-jitsu, muay thai. Ele não está falando na nossa inteligência. Ele está falando que em Deus nós faremos proezas. Glória a Deus. Porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Pode até se levantar, pode até tentar, mas Ele do seu trono pisa naqueles que se levantam contra a sua igreja. Ele pisa naqueles que levantam contra o protegido, naquele que Ele prometeu. Meus irmãos, é Deus quem nos guarda. Não tenha medo. Ai, pastor, estão falando mal de mim. É Ele quem pisa no nosso adversário. Mas não é para você ficar cantando depois sabor de mel, não, amém, meus irmãos? É Deus quem vai pisar em nossos adversários, porque Ele prometeu para mim e para você. Ele prometeu que vai punir todos aqueles que se levantarem contra as nossas vidas. Ele prometeu, meus irmãos, em tirar do Egito e nos levar para uma terra prometida, mas Ele prometeu que vai nos abençoar. Ele diz em Gênesis capítulo 12: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Em você será bendita todas as famílias da terra. Não é para Abraão, pastor, mas cabe a mim e a você a promessa de serem abençoados por aqueles que nos abençoaram. E aqueles que amaldiçoar a minha vida e a sua vida serão amaldiçoados por Deus. Por quê? Porque nós também temos uma aliança com Cristo Jesus. Sabe o que é melhor nessa história? O que é melhor é porque o inimigo às vezes ele vem afrontoso mesmo, meus irmãos, e ele vem num número maior. Ele vem, meus irmãos, e o ataque vem de todos os lados. Você fala, estou cercado, e agora? Continue focado, porque o Senhor que peleja por nós, e Ele mesmo pisará. Quando o inimigo acha que é o nosso fim, quando ele falar, agora eu ganhei, agora eu cerquei Lagoinha e Melo Viana, eles não vão avançar. Agora, tadinhos, eu consegui ferir. Não conseguiu não, sabe por quê? Porque quando ele acha que é o nosso fim, o Senhor nos dá a vitória para e nos faz acessar as portas que jamais imaginamos. Glória a Deus. Quando eles pensam que acabou, não vai mais, nós vamos avançar e acessar. Quando eles dizem, vai parar, não vai dar, nós vamos avançar e vamos mostrar que em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo vai pisar nos nossos adversários. Glória a Deus. Passou aí na minha vida. Quando eles acharem que você desistiu, você não vai desistir. O medo não vai te paralisar. O ataque de Satanás e seus inimigos não vai paralisar. Por quê? Porque Deus vai injetar coragem no seu coração. E vocês vão acessar portas que jamais. Por isso, seja forte. Vai iniciar um novo ciclo. Quantos dias para acabar o ano? Menos de 15, 16 dias. Para iniciar um novo ciclo em nossa vida. Por isso, seja forte. Fala com seu irmão, seja forte. Não, mas fala com voz de profeta, balance ele. Fala, seja forte. O novo ciclo vem aí, seja forte. Glória a Deus. Não temas. Ai, pastor, o que será do ano que vem? Não. O Senhor peleja por nós. Aleluia. É Ele quem pisa e esmaga os nossos adversários. Vão tentar se levantar contra a igreja, pastor, e agora? O Senhor é o dono da igreja. Ele peleja por nós. Ele peleja pela nossa família. Ele esmagará os nossos adversários. Ele vai pisar. Aleluia! Feche os seus olhos. Feche os olhos. Comece a orar no seu lugar. Eu sei que você não sabe o que vai por vir, eu também não sei.
Mas essa noite eu quero injetar essa fé que Moisés injetou no coração do povo. Não temas, não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque Ele peleja por você. Não temas, porque Ele tem uma aliança contigo. Não temas, porque o Senhor está com vocês e Ele vai lutar por vocês. Igreja, não temas! Seja forte! Enquanto a canção tocar, somente ore. Fala: Senhor, eu quero coragem. Eu vou acessar as portas que eu jamais acessei na minha vida. Eu vou acessar em 2023 tudo aquilo que eu sonhei em acessar um dia. Eu vou entrar pelas portas abertas que o Senhor está abrindo. O Senhor, meu Deus, está abrindo portas para pessoas aqui nessa noite. Já podem começar a acessar desde já. Já pode começar a acessar em 2022. Não temas, vai adiante, avance, seja forte. O Senhor está abrindo portas. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou teu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pôde acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus. Nada, nem ninguém pode parar a igreja do Senhor. Se você é igreja, ninguém pode te parar. Se você se considera igreja, nada pode paralisar você. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não, você não entendeu? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. Pastor, está difícil, tá, calma, você está na guerra, querido, e a guerra é assim mesmo. Mas vamos vencer essa batalha, porque Ele prometeu, e nele nós somos mais, muito mais que vencedores. Amém? Nessa noite eu queria te convidar. Eu não, Jesus está te convidando. Você que, ai pastor, eu já passei por tantas coisas nessa vida, eu quero experimentar. Então,
Então é noite de você entregar a sua vida, abrir o seu coração e experimentar e acessar, meus irmãos, um novo ciclo em Deus, o ciclo das